Pessoal, ser gay é pecado? Será que é justo nós maltratamos alguém, humilhar alguém pelo fator dele ser homossexual? Será que o casamento de dois seres do mesmo sexo deve ser aceito nas igrejas? O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Nós vamos falar sobre isso no tema de hoje, claro, após a vinheta, aqui no canal Lorde de Causas e Efeito. Eu sou Carlos de Oliveira, o terceiro filho. Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu estou bem e espero que vocês também estejam a mil maravilha. Se você está conhecendo o canal pela primeira vez, desde já, seja bem-vindo e te convido a se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho para que desta forma tu sejas notificado sempre que tiver que sair um conteúdo novo aqui no canal. E aproveita e já deixa o seu like. Pessoal, todos nós sabemos sobre o estado clínico do ator Paulo Gustavo, que neste momento se encontra internado com o Covid. O seu estado clínico, pelo que nós sabemos até a presente data, se encontra num estado muito avançado e precário. Um pastor fez um post em sua rede social dizendo mais ou menos o seguinte: esse é o ator Paulo Gustavo que alguns estão pedindo oração e reza. E você vai orar ou rezar? Eu oro para que o dono dele o levasse de si, como se Paulo Gustavo não fosse filho de Deus. Após este post, várias pessoas responderam a esta mensagem, como esse que eu selecionei, dizendo mais ou menos o seguinte: leia a legenda e veja o que tu escreveste. O pastor da Assembleia de Deus. Um abraço direto do presidente da AD Alagoas. Em seguida, o Bernardo falou mais ou menos o seguinte: que Deus é esse que esse pastor conhece. Ele orando e pedindo pela morte do Paulo Gustavo. Em seguida, o outro internauta também aproveitou e disse: esse pastor que desejou que o dono de Paulo Gustavo o leve, deveria ter no mínimo vergonha na cara, esse tal de padre. Em seguida, o outro internauta disse mais ou menos o seguinte, a Stefânia: que gente pobre, esse tipo de gente que se diz cristão, Deus me livre de vocês. E tem aqui uma imagem de um dos filmes que o ator Paulo Gustavo fez, que na mesma o Paulo Gustavo fez algumas críticas relacionadas à Bíblia. Eu vou mostrar o vídeo para que tu possa ver mais ou menos a suposta crítica dito pelo Paulo Gustavo. Assistam o vídeo. Eu sei. Ai, gente, que coisa linda. Deixa eu falar uma coisa com você, padre. Casa aí, meu marido. Não pode. Por que não pode? Quem escreveu? Não existe igreja. Não... Quem escreveu essa Bíblia? Está desatualizado isso. Se Deus fosse vivo, se Jesus Cristo fosse vivo hoje, estava no show de Pablo Vittar. Com certeza. Não. Tá todo mundo indo, menino. Não. Existe Padre, isso. não tá indo. Quem é que tá mandando a gente pra cá? Eu, Pablo Vittar. Hoje em dia tá Deus. nascendo um monte de bi, cheio de fluido. Quem tá mandando os fluidos pra cá? Deus. É Deus. Mas então por que eu não posso casar na igreja? Tá errada. Casa logo eu, meu. Você é bobo, larga isso. Então, pessoal, vocês bem acabaram de acompanhar o trecho do filme
na qual Paulo Gustavo pede ao padre que celebrasse o casamento dele com seu esposo. O padre negou, Paulo Gustavo argumentou dizendo que a Bíblia deveria ser atualizada e que se Jesus estivesse vivo iria ao show do Pablo Vittar, coisa que acabou irritando muitos crentes. Mas o que a Bíblia diz sobre o casamento? No livro de Gênesis, capítulo 20, versículo 24 a 25, diz expressamente o seguinte: por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher viverão nus e não sentirão vergonha. Em seguida, ainda no livro de Gênesis, mas já no capítulo 9, versículo 6 a 8, encontramos a seguinte informação: quem derramar o sangue do ser humano pelo próprio homem, seu sangue será derramado. Portanto, a imagem de Deus foi a humanidade criada. Quanto a vós, sede férteis, multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a. Então declarou Deus a Noé e seus filhos que lá estavam. Então, depois dessas passagens bíblicas, aí vem a pergunta: então, quer dizer que ser gay é pecado? Olha o que diz o livro de 1 Coríntios, versículo 6, capítulo 6, versículo 9 a 10. Não sabeis que os injustos não há de entrar no reino de Deus. Não erreis, nem os devassos, nem os idolatras, nem os adulteiros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes e nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, de acordo à Sagrada Escritura, ele afirma que tanto faz os bêbados, os afeminados, que no caso os homossexuais, os ladrões, aquelas pessoas que idolatram falsos deuses, todo esse pessoal não há de entrar no reino de Deus. Mas aí eu te pergunto, a Bíblia diz isso, então quer dizer que nós, os seres humanos, devemos odiar o nosso próximo? Quer dizer que nós devemos humilhar, maltratar os nossos semelhantes? A resposta é só uma: não. Porque afinal de contas, só Deus dá e tira a vida. Só Deus pode nos julgar. Porque Jesus bem disse: em verdade vos digo, quem humilha será humilhado. Quem ama será amado. E quem julga será julgado. Então, em vez de você se preocupar em julgar o teu semelhante, melhor amar. Ah, mas ele é gay, ele é homossexual. Tudo bem. Se ele é gay ou homossexual, a escolha é dele. Só Deus pode nos julgar pelos nossos atos. Há uma passagem bíblica em que Jesus chegou no meio de uma multidão onde estavam prestes a apedrejar uma mulher
que, segundo a escritura, essa mulher foi pego cometendo adultério. E segundo as tradições daquele tempo, a mulher que fosse pego cometendo adultério era apedrejada até a morte. E Jesus, quando se deparou com aquilo, Jesus disse uma coisa muito e muito importante. Olhou para todo mundo e disse: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. E um por um foram se retirando. E a mesma coisa serve que para essas pessoas, para nós que vivemos julgando os nossos semelhantes. Então, aqueles pastores que vivem dizendo que ser gay é coisa do capeta, ou aquele pastor que diz que ora que o dono de Paulo Gustavo que levasse o Paulo Gustavo, indiretamente ou claramente desejando a morte de Paulo Gustavo. Vale ressaltar que nós somos filhos do mesmo Pai. Não cabe a nós julgar os crimes ou os atos cometendo pelo nosso próximo. Porque afinal de contas, nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Uma vez, um padre disse que se um homossexual tiver que entrar na igreja, onde ele tiver a presidir o culto ou a missa, ele deixará entrar normalmente, mas que ele não negocia as suas crenças. A mesma coisa digo eu. Se alguém que é homossexual vier para mim me pedir um abraço, eu nem vou pensar duas vezes. Eu vou abraçar o meu semelhante, independentemente das opções sexuais, orientações sexuais dele. Como prova, na academia onde eu treino, tem pessoas que são homossexuais. Será que eu devo odiar eles? Lógico que não. Cumprimento eles, eu brinco, a gente troca ideia sem problema algum. Porque não cabe a mim criticar as pessoas. E eu pergunto para você, você que é crente, você que é cristão, em vez de você odiar o teu próximo, ame mais. Afinal de contas, você está sempre com a Bíblia. Jesus bem disse que chegará um momento que chegará falsos profetas. Essas pessoas que se dizem pastores, que vivem apedrejando os homossexuais, vale ressaltar que quando chegar o momento do julgamento final, vocês também serão apedrejados. Porque afinal de contas, vocês que são pastores, vocês deveriam dar mais exemplo. Não quer dizer que vocês haveriam de amar mais, mas sim mostrar para os fiéis que se Deus é amor e nós somos feitos à imagem de Deus, nós devemos amar os nossos semelhantes. Pessoal, me diz o que vocês acharam deste vídeo. Deixa o seu like ou dislike se caso você não gostou. Compartilhe esse vídeo que é para maior número de pessoas que você puder, para que esse vídeo possa chegar até esse pastor. Geralmente eu sempre digo aqui no canal que eu não sou de apontar o dedo a ninguém e nem de falar o nome das pessoas que talvez cometeram algum erro. Simplesmente a minha ideia é mostrar a minha opinião com base na Bíblia e também com base nos ensinamentos de Deus. E antes de mais nada, eu só queria dizer: ame mais ao teu próximo.
não quer dizer que ele é gay, é ladrão, é drogado, que você deve julgar. Não cabe a você julgar os teus semelhantes. Ame, faz a tua parte, para que quando você chegar lá em cima, a sua balança esteja pesando para o lado do bem e não ao lado do mal. Pessoal, deixe o seu like mais uma vez, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e me diz nos comentários o que você achou desse vídeo. Sem mais nada a dizer, pessoal, eu desejo a melhora que é para o Paulo Gustavo e para todos os pacientes que se encontram no leito da morte, tá? E também peço àquelas pessoas que estão bem de saúde, não aglomerem, pessoal. Eu, em particular, já peguei essa doença e eu posso te confirmar que isso não é boa coisa, tá? Então, pessoal, se cuidem, tá? Com a graça de Deus. Quem tiver que trabalhar, que vai trabalhar, mas saia da sua casa com toda a responsabilidade do mundo. Porque se você não se preocupe com a tua vida, se preocupe com a vida dos teus próximos, dos teus familiares. Isso que é muito importante. Pessoal, tchau e até a próxima.